Bom, crianças, hoje a nossa aula de matemática será sobre medidas de comprimento. O que seria medidas de comprimento? É tudo aquilo que a gente pode medir com o metro ou com a régua, com a trena e até com distâncias maiores, o quilômetro. Então vamos supor, nós vamos começar pelo quilômetro. O quilômetro vem representado pela letrinha km, tá? E o quilômetro ele serve para a gente medir a distância, geralmente, entre cidades, entre os países, né? Porque são vários metros, é muito metro. Então, a gente utiliza o quilômetro. 1 quilômetro significa 1000 metros, tá? Então, 1000 metros para dar 1 quilômetro. Bom, vamos entender um pouquinho o metro, então, e a régua. Vou começar pela régua, porque ela tá maiorzinha aqui. É a reguinha que vocês têm aí em casa. Podem pegar a reguinha, vocês irão olhar na reguinha de vocês e olhar aqui com a professora pra gente poder ter uma noção, entender a régua, entender o metro, para depois a gente entender melhor o quilômetro e as outras medidas, ok? Então, a nossa reguinha, o tamanho dela geralmente é de 30 centímetros, tá? A professora fez apenas até o 3 para a gente poder estar entendendo. Então, ela começa aqui no zero. Se vocês observarem, ela tem esse espacinho aqui, ó, pelo tamanho. Mas quando a gente for medir alguma coisa, vocês irão colocar o começo do objeto que vocês irão medir aqui no zero, tá? Que a primeira medidinha dela começa no zero. Entre o zero e o número 1, esse espacinho chama-se centímetro. Ele vem simbolizado pela letrinha cm, tá? Então, aqui nós temos 1 centímetro. Só que, se vocês observarem melhor, entre esse 1 centímetro, nós temos esses pontinhos aí na régua de vocês e aqui na minha. Esses pontinhos são os milímetros, tá? Que servem para medir os objetos bem menores do que os centímetros. Então, esses milímetros, eles vêm representados pela letrinha MM. Quando vocês verem a letrinha MM, significa os milímetros. Então, do zero até o número 1, nós temos 10 milímetros. Cada 10 milímetros, ele forma 1 centímetro. Então, aqui nós temos 10 milímetros, vai formar 1 centímetro, ok? Cada centímetro, quando formar 100 centímetros, nós vamos obter 1 metro. Então, 1 metro, ele tem a medida de 100 centímetros. 1 metro, é para vocês terem a noção, quem não tem um metro, esse daqui é o objeto metro. Ou então, aquela régua que a professora tem lá na sala de aula, ela tem 1 metro, para vocês terem a noção do tamanho. 1 metro significa que ela tem 100 centímetros. Geralmente, os centímetros servem para nós medirmos os objetos menores, como o caderno de vocês, como a carteira, o estojo, a mesinha que vocês fazem as atividades. A gente utiliza os centímetros, né? Um apontador, um lápis, porque eles são pequenos, então nós vamos medi-los em centímetros. Já quando a professora pedir as atividades depois, para vocês medirem alguma coisa maior, vocês irão utilizar o metro. Por quê? Ele é maior, fica bem mais fácil para medir os objetos maiores, como uma parede, o quarto de vocês, o tamanho do quartinho de vocês, uma porta, o armário da mamãe, o tamanho da geladeira e assim por diante, tá? Então, vocês irão utilizar o metro. Então, vocês já sabem que nós temos na régua, né? A nossa régua aí tem 30 centímetros. As atividades que vocês irão fazer, que terão que medir objetos pequenos, vocês irão medir com a reguinha, tá? Vão usar a reguinha de vocês. A trena,
ele é 1 metro flexível. E aqui enroladinho, a minha aqui, ela tem 5 metros. Então, ela é bem compridona, tá vendo? Se a tia for desenrolar, se a professora for desenrolar, ela vai dar os 5 metros. Geralmente, a trena é utilizada pelos pedreiros, pelos marceneiros, carpinteiros, para que fica mais fácil o trabalho deles. Nós temos também o metro, que eu mostrei para vocês. Esse meu, ele tem 2 metros. Então, significa que ele tem 200 centímetros. Por quê? 1 metro tem 100 centímetros. Esse meu, ele é maiorzinho, ele tem 2 metros. Significa que ele tem 200 centímetros. E a reguinha de vocês, que vocês têm em casa, que nela tem 30 centímetros, né? Que é o padrão das reguinhas. Então, agora a gente vai fazer as atividades. Até mais!